Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando compare equal text. O comando compare equal text é um comando de tomada de decisão, que compara duas linhas de texto, dois trechos de textos ou dois blocos, Vamos chamar de sequência textual, Ele compara duas sequências textuais, para saber se elas são iguais, se dois textos são idênticos, se um trecho de texto é idêntico ao outro. É um comando que permite a um robô tomar decisões. É uma forma de implementar um nível simples, um nível muito simples de inteligência, mas um nível de inteligência, em um robô feito nessa linguagem. Com isso, um robô, por exemplo, poderia analisar um documento, por exemplo, e verificar se o nome ou uma determinada assinatura de um usuário é igual ao do outro, por exemplo. Poderíamos trabalhar, por exemplo, então, também com autenticação de documentos, Poderíamos fazer um robô que autentica documentos digitais, por exemplo, comparando esses documentos, comparando determinados trechos de textos, determinadas partes dos textos desses documentos, tá certo? É um exemplo que eu estou dando aqui de aplicação. Tá? Mas o foco da aula de hoje não é falar sobre a aplicação do comando, mas sim da sua funcionalidade, tá? Então, é apenas para mostrar como funciona, ok? Observe que esse comando aceita 3 linhas de parâmetro, Na primeira linha de parâmetro, nós devemos colocar o primeiro texto da comparação, na segunda linha de parâmetro, o segundo texto, e na terceira linha de parâmetro, uma marca de linha para onde o programa será desviado, dependendo se a condição retornar verdadeiro. Aqui, eu tenho que mudar isso aqui porque está errado, tá? Só um minutinho. Então, primeiro texto, aqui seria primeiro texto, igual ao segundo, agora está certo. Tá? Então, temos uma marca de linha aqui, Então, é isso. Se esse comando aqui, ele analisa uma condição, e a condição é, nesse caso, verificar se o primeiro texto é igual ao segundo, então, se essa condição for verdadeira, se ele retornar verdadeiro nessa comparação, ele desviará o fluxo de execução do programa para uma marca de linha que é pré-definida, que é essa aqui, por exemplo. No momento é essa marca de linha. A marca de linha deve ser colocada, deve ser definida também em outra parte do código do programa, para que seja feito um desvio de execução. O programa parar, ele continuará, vamos dizer que ele continuará a execução diretamente a partir desta marca aqui que foi indicada. Se a condição retornar verdadeira. Se for verdade que o primeiro texto é igual ao segundo texto, certo? Que no caso aqui nesse exemplo que eu estou mostrando aqui do comando, o primeiro texto é idêntico ao segundo, O meu nome, Jefferson Luiz De Simone, Coloquei meu nome aqui. Então, a primeira linha de texto é exatamente igual à segunda. Então, nesse caso, podemos pensar que esse comando, compare equal text, aqui retornará verdadeiro para esta condição. Ele avaliará esta condição como verdadeira e, sim, certamente desviará o fluxo de execução para esta marca de linha que foi definida aqui. Ó. Tá? Esse bloco de comando está inserido aqui num algoritmo simples que eu deixei preparado como exemplo. Reduzirei aqui o tamanho da fonte para vermos as outras partes, visualizarmos as outras partes do programa. Nós temos aqui um programinha simples, que eu tenho aqui outros comandos auxiliares, auxiliares não, complementares, para este exemplo, tá? Então, o que o meu programa faz aqui, na verdade? Vamos explicar aqui. Ele faz o seguinte, olha, compare, então, a primeira linha de texto com a segunda e verifica se elas são iguais. Se as duas linhas forem idênticas, forem realmente iguais, o fluxo de execução do programa será desviado para esta marca de linha, que foi definida aqui, através do comando merk. Então, o comando merk é um comando aqui onde estou com o mouse, que define uma marca de linha dentro do programa, em qualquer parte do código do programa. Aqui eu coloquei no final. Então, nesse caso, o fluxo de execução sendo desviado para essa marca de linha, os comandos que vierem abaixo, que se sucederem abaixo dessa marca de linha, serão todos executados pelo robô. O robô, então, aqui ele toma uma decisão e segue um caminho. Ele fala, olha, esses são iguais, os textos são iguais, então eu seguirei esse caminho. Ou seja, ele está dizendo aqui, continue a tarefa, continue o processamento a partir desse ponto aqui, que eu estou indicando, ou seja, dessa marca de linha, certo? E aí, nesse caso aqui, desse meu exemplo, será exibida uma mensagem na tela, caso o fluxo seja desviado aqui. Então, se a condição for verdadeira, o fluxo será desviado e será executado um comando mens aqui, no caso, Será mostrada essa mensagem na tela aqui,
através desse comando mens aqui, ó. Tá? A mensagem que será exibida é o primeiro texto é igual ao segundo texto. Exatamente uma mensagem, nesse caso, que reflete a realidade do processamento aqui, né? Reflete, na verdade, ele reflete ele equivale ao resultado do processamento do comando compare equal text, que avaliará provavelmente essa condição como verdadeira, né? Que os textos aqui são iguais, né? Primeira linha, segunda linha de texto, texto idêntico, né? Vamos ver se funciona isso? Se funcionar, então, como eu disse, né, se esse comando avaliar, considerar que esses dois textos aqui são iguais, né, de fato, será executado então esse comando de mensagem aqui, ó, será mostrada essa mensagem na tela aqui para mim. Ó. Vamos ver se isso acontece? Clicarei no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor de código, cliquei, confirmarei a mensagem e veremos o resultado. Ó, veja que deu certo, tá? Aqui na minha caixa de texto, ele está mostrando a mensagem. O primeiro texto é igual ao segundo. Não, o primeiro texto é igual ao segundo texto, tá certo? Então ele realmente verificou que os meus nomes ali, né, vamos dizer assim, são iguais, são idênticos, tá certo? Na primeira linha e na segunda linha de parâmetro, tá? Mas e agora? E se o nome for diferente, né? E se eu fizer aqui, ó, se eu trocar este nome, o segundo nome, né, por fulano, ciclano. Tá? Então mudei para fulano, ciclano, tá certo? Agora, observe que as duas linhas de texto aqui são diferentes. Então, a primeira linha, né, o primeiro parâmetro do meu comando não é igual ao segundo parâmetro. São diferentes. Significa que o comando compare equal text não mais retornará verdadeiro para essa condição. Retornará false. Então, quando a condição for falsa, o fluxo de execução não será desviado para a marca de linha indicada. Aqui, ó, no caso, tá? Não mais. Então, o que acontecerá aqui agora é que os próximos comandos que sucedem o bloco de comando da tomada de decisão aqui, né, eles serão então executados na sequência, tá? Já que o fluxo não será desviado, a execução do programa seguirá normalmente e o que será executado aqui nesse caso é essa mensagem aqui, ó. Esse comando mens aqui, ó, será executado e mostrará essa outra mensagem na tela aqui, ó, passou por aqui. Essa é a mensagem que será exibida no momento, tá? Observe ainda que eu tenho um comando endprog, que também será executado aqui. Esse comando é um comando que encerra a execução do programa, ele finaliza o robô, termina a operação, né, vamos dizer assim. E por que eu coloquei esse comando aqui bem no meio, né? Por quê? Porque se eu não tiver esse comando aqui, a execução do programa ela continuará seguindo normalmente após a mensagem que será exibida e, consequentemente, a última mensagem aqui, ó, também será mostrada na tela. Logo, nesse caso, eu terei duas mensagens sequenciais sendo exibidas na tela. E não é isso que eu quero, né? O que eu quero é que uma mensagem seja exibida ou a outra mensagem seja exibida, né? Ou uma ou outra, e não as duas. Porque o meu comando de decisão aqui, ó, compare equal text, ele segue ou um caminho ou outro. Ele não segue dois caminhos ao mesmo tempo. Ou ele vai desviar o fluxo para esta marca de linha, caso a condição seja verdadeira, ou ele não fará isso, ou ele deixará o programa ser executado normalmente e o fluxo continuará. Certo? Então, se eu não colocar o endprog aqui, eu não conseguirei esse efeito. Eu quero mostrar esta mensagem na tela, né? E quero encerrar o programa para que a próxima mensagem e quaisquer outros comandos que venham em seguida não sejam executados. Né? Eu quero apenas seguir um caminho, né? Mostrar uma mensagem e pronto. Parar com o programa. É só isso. Por isso eu precisei colocar o endprog aqui, para ele encerrar antes da execução do programa. Antes de mostrar próxima mensagem, antes de executar os demais comandos abaixo. Tá certo? Bem, então voltando aqui no compare equal text, a expectativa aqui é que a comparação aqui entre esses dois nomes retorne falso, já que eles são diferentes, e essa mensagem aqui, que essa mensagem seja mostrada. A mensagem passou por aqui e deve ser mostrada agora na tela. Veremos então se funciona. Clicarei novamente no botão executar, no canto superior direito do meu editor de código, né? Veja que eu cliquei. Confirmarei a mensagem de início. E, olha lá, veja que funcionou, né? Então, na caixinha de texto aqui funcionou novamente. Eu tenho aqui a mensagem passou por aqui. Por quê? Porque neste momento, então, o meu comando compare equal text está avaliando aqui dois nomes, dois textos, né, diferentes. Então, observe que eu tenho dois textos diferentes e ele me retornou um resultado diferente também, já que eu mudei aqui. Então, esses dois nomes não são iguais, esses dois textos não são iguais, tá certo? Ok? Bom, expandirei a área de código. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar aqui. Eu poderia também alocar esses textos, guardar, né, armazenar essas linhas de texto
em unidades de memória para fazer essa comparação, tá? Então o comando compare equal text também permite comparar conteúdos armazenados em unidades de memória. E como eu faria isso? Eu poderia mostrar isso aqui, ó, da seguinte maneira, fazendo através desse exemplo. Usando o comando alloc memory, aqui, ó, eu posso armazenar esses textos em unidades de memória. Então eu poderia armazenar na unidade de memória 1, né, o nome Jefferson Luiz de Simone, o meu nome aqui, certo? Opa, aqui, tá? Eu poderia, então aqui nesse momento eu estou armazenando o nome Jefferson Luiz de Simone aqui nessa memória, né? Nessa unidade de memória. Na unidade de memória 1, então, eu estou armazenando Jefferson Luiz de Simone. Na unidade de memória 2, com outro comando, outro bloco de comando alloc memory, aqui, ó, na unidade de memória 2, eu poderia então armazenar o outro nome aqui, o outro texto, fulano ciclano, tá certo? Poderia armazenar aqui assim. Veja aqui, então agora, na unidade de memória 1, eu tenho esse nome, esse texto aqui, né? E na unidade de memória 2, eu tenho esse outro texto aqui, certo? Então como fica agora a comparação do meu comando compare equal text? Bem, agora eu preciso referenciar as unidades de memória. Então eu posso utilizar o símbolo de herança de memória aqui, ó, e indicar o número da unidade de memória que eu quero fazer para a qual eu quero fazer a comparação. No caso, eu compararei a unidade de memória 1, né, com a unidade de memória 2. Então mudou um pouquinho. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Então veja que eu ainda continuo tendo 3 parâmetros para o meu comando. O comando compare equal text aceita 3 parâmetros. Só que agora, ao invés de colocar aqui, de declarar, né, como parâmetros do comando, eu utilizei o quê? As unidades, as respectivas unidades de memória, onde esses textos, né, estão armazenados, certo? Então agora eu estou comparando aqui o conteúdo da unidade de memória 1, ou seja, o texto da unidade de memória 1, com o texto da unidade de memória 2, o texto que está contido lá, né? Mas continua sendo a mesma coisa, praticamente, o resultado da operação é a mesma. Continuará sendo feita uma comparação entre os dois textos, entre as duas linhas de texto. Tá certo? A diferença aqui, o que mudou é que ao invés de usar os textos reais, eu estou usando unidades de memória que representam esses textos, porque eles estão armazenados nessas unidades. Eu armazenei previamente, né? Através, então, do comando alloc memory. Tá certo? Então, se eu executar esse programa mais uma vez, este robô, eu provavelmente obterei aqui neste momento a mesma mensagem que eu obtive no teste anterior. Porque nada mudou. A única coisa que mudou, nada mudou na operação. O que mudou foram as referências, né? Ao invés de usar os textos reais, eu estou usando representações. Estou usando as unidades de memória que os contém no momento, onde eles estão alocados, tá? Mas a comparação ainda é a mesma. Os dois textos continuarão sendo comparados do mesmo jeito, da mesma maneira. Vamos ver se isso é verdade? Então, se for verdade, a mesma mensagem será exibida, já que os textos continuam sendo diferentes, né? E o compare equal text avaliará isso como uma condição falsa. Logo, não haverá desvio de fluxo aqui, ó. Então, essa mensagem abaixo aqui, ó, será executada, porque o fluxo de execução seguirá normalmente aqui, executando os comandos a seguir, certo? Testarei então. Clicarei novamente no botão executar, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que aconteceu o esperado, né? A mensagem passou por aqui e continua ainda sendo mostrada aqui na tela. Funcionou. Tá certo? Funcionou das duas maneiras, né? Com o caminho falso ou o caminho verdadeiro. Tá certo? É isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Por favor, assista os outros vídeos no canal da inteligência computacional para conhecer mais sobre a linguagem AI Scripter. E até a próxima aula. Muito obrigado.